Volta com Mulher Demais, continuando com o quadro Café com Direito. E aí, Sheila? O neto, que morou muitos anos com a avó, tem uma tia nessa história, morando São junto. duas tias, pelo que ela descreveu, né? Que foi, ela mandou essa dúvida. É uma neta ou é neto? É um neto. E aí, quem tem direito? Olha bem o que aconteceu. A gente tem no direito a questão da representação. Você vai substituir realmente o herdeiro nessa linha de ascensão, né? E descendentes. Olha bem, estava aqui o quadro, que era importante, a avó. Ou então a mãe, né, no caso específico. E ela tinha 3 filhos, tá? Então, ela falecendo, os 3 filhos, aparentemente, pelo que ela falou, só teriam um bem. Teria direito a essa casa. Então, seria dividido para os 3 filhos, em partes iguais. Ela já era viúva. Então, ficaria para os 3 filhos. O que aconteceu? Um desses filhos faleceu. Só que esse filho deixou um neto. Então, ele substitui em representação ao pai, que teria o direito, e ele entra na divisão igual. Isso é a substituição por representação, que isso acontece, Fernandinha, em relação aos descendentes. Por isso que, geralmente, a gente espera também que as pessoas só falecem depois de idosas, então até chegar a vir a falecer, às vezes já tem, ele não tem mais o filho, às vezes não tem nem mais o neto, e pode ter um bisneto, que ele pode herdar, né? E aí, por representação. Esse é o grande problema, Fernandinha, dos inventários durarem anos e anos e anos, principalmente em casos desse jeito, que é o caso. Então, esse especificamente, que era a dúvida da nossa telespectadora, o neto tem direito, sim, a um terço dessa casa. E então, nesse caso específico, enquanto não houver inventário e ele não é o único que está morando na casa, ele tem direito de ficar na casa, né? Até abrir um inventário e decidir. Ele pode comprar a parte das herdeiras para morar na casa, ou, e aí que muitas vezes acontece, abre mão, pode-se abrir mão se eu não preciso, eu tenho uma situação melhor, e meu irmão, ou meu neto, meu sobrinho está numa situação, eu posso abrir mão e na herança passar toda a casa para ele, vender a um preço irrisório, sabe aquela história entre famílias? Então, exatamente, direito ele tem de permanecer, ele acaba sendo herdeiro por representação, então ele tem o direito de estar ali. Agora, não é sozinho, né? Não é sozinho. Ali é um bem que ele vai ter que ser compartilhado. Sim. E isso acontece em famílias mais longas, né? Quanto maior a família, mais herdeiros, mais confusões ocorrem. Mais negociações se precisar. Exato. Aquela mesma pergunta que você falou. É importante fazer a negociação. Quem vai ficar com quem? Eu posso ficar com o carro, o bem da casa, ou a casa que é num sítio tal. Mas dica, nada de boca. Aliás, de boca só beijo. Exatamente. Tá? Aí faz o seguinte, vai pra um advogado, faz tudo certinho, vai no cartório, organiza tudo, porque lá na frente pode vir alguém questionando, mas você tinha dado. Dá chabu. Exatamente. Eu gostei disso. Né? Alguém deu e não botou no papel. Se não vier na linha de sucessão. Complica. O pai de uma telespectadora é casado no civil com uma mulher que não é a mãe dela. Certo? Então ele tem uma casa no nome dele e ele pode passar a casa dele para o nome da atual. E os filhos ficam sem direito a essa casa? Olha, Fernandinha, foi o que eu disse. Ele tá vivo. O patrimônio é dele enquanto vivo. Se ele passar para ela... Exatamente. Se for de boa fé, o que a gente questiona muito isso, imagina, uma pessoa tá nova, ele é meio estranho passar diretamente. Não, ela tá querendo... Né? Ele pode fazer. Pode, né? Eu posso dar de presente com o meu bem, com o meu patrimônio. Né? Isso aí, enquanto ele não for doido, entre aspas, não tiver interditado. E ele pode, eu posso fazer com o meu patrimônio o que eu quiser. Inclusive dar alguém, né? Inclusive, enfim. Então, pode, viu, amiga? A resposta é pode. Exato. A questão é uma boa conversa, de proteger. Eu não acho comum as pessoas, depois de casada, com bem já registrado, pegar e mudar o registro para a esposa atual. Eu acho isso muito complicado. Às vezes ele está só especulando, ou ela só está especulando. Entendi. Né? Porque... Ele pode ter depois, às vezes é só para passar, porque, olha, estamos juntos, a gente junto já construiu outras coisas. Ah, mas você tinha uma casa anterior, hoje a gente já tem 2, 3, por que aquela outra também já não bota também no nosso nome? E aí é no nosso nome, entendeu? Se ele vir a falecer e tiver o nome dos dois, você vai ter a parte referente a isso também. Os filhos podem vender a casa de um pai que esteja com idade avançada? A telespectadora disse que o pai tem 80 anos. Não, Fernandinha, e graças a um bom Deus em relação a isso, o que ocorre?
Quando a pessoa idosa, aí no Estatuto do Idoso, ele tem acima dos seus 60, 65 anos e até, né, pode ter um grau maior, ou até de discernimento ou não, ele vendendo o patrimônio para comprar outro, ele tendo total capacidade de gerir, porque ele é pleno, não é porque tem 70, 80, se ele está pleno das suas faculdades, quer vender um imóvel que ele quer viajar, ou ele está querendo vender para investir em outro imóvel, para já fazer a partilha que ele queira em relação a isso, o Estatuto protege o seguinte: para vender um único imóvel, ele tem que ficar com usufruto. Uma pessoa idosa que só tem um único imóvel, ele não pode, ou os familiares não vão poder fazer um negócio e deixar ele sem ter moradia. É uma questão, Fernandinho, de humanidade, de proteção que o Estatuto dá para que, em alguns casos específicos, a família não tire proveito da situação, né? Então, assim, ele tem 80 anos, ele está consciente e ele está vendendo essa casa porque ele vai comprar um apartamentozinho menor, né? E aí é outra história, ele pode até já, na compra desse apartamento ou desse outro bem, ele pode ficar com usufruto e já passar para os seus herdeiros necessários, né? Para os filhos, por exemplo. Ele pode fazer isso. O que não pode é vender e desaparecer o dinheiro e ele não recomprar nada. Então, isso aí é contra o Estatuto do Idoso. Rapidinho para encerrar, o pai de uma telespectadora morreu, ele era aposentado. Como não poderia deixar de ter uma pergunta em relação à pensão, que a filha tem direito a essa aposentadoria? Gente, pensão não é herança, ponto. Isso é muito comum. Olha, pensão não é herança, tá? É tanto que ela é tratada de forma completamente diferente em relação ao falecimento. Se tinha alguém dependendo, tipo uma esposa, né? Ou se tinha um menor incapaz que dependia dele, aí você pode buscar essa pensão. Deixa de ser aposentadoria e passa a ser a pensão, né? Filhos maiores não têm direito, a não ser que sejam incapazes, né? Já tem algum grau, ou vive já são interditados, e aí dependia desse pai ou dessa mãe, aí ele poderia se habilitar para receber junto ao INSS ou a Previdência própria uma pensão referente a essa aposentadoria. Fora isso, não entra em inventário, pensão não é herança. A Sheila disse que a mãe dela morreu e deixou a casa no nome dela. Mas ela tem uma irmã e ela quer saber como pode dividir essa casa com a irmã, já que não tem escritura. Ah, olha bem, aí ela vai ter que ou vender ou comprar, e a casa não tem escritura, a escritura ainda está no nome da mãe, tem que ser por meio de inventário, Fernandinha. Entendi. Mas se aí, a mãe, se a mãe já deu a casa, olha bem, a mãe em vida, ou ela comprou para a filha, né? Que isso às vezes acontece, ajudou, deu o terreno e a filha construiu, uma das filhas. Ou então já tá no nome da filha, mas você diz que ela não tem escritura. É só de boca. Ela mora na casa que era da mãe e a mãe deu para a filha. E aí tem uma outra irmã, é diferente, vai para inventar, a outra irmã vai ter direito, Fernandinha. Tá. Para encerrar, uma telespectadora disse que o ex-marido dela morreu há pouco tempo e quando eles se separaram, o apartamento que eles tinham ficou com ela e com os filhos, né? Ele estava casado e tem um filho com a atual esposa, que é a atual viúva. Ela quer saber se o filho deles, né, da viúva atual, da segunda mulher dele, tem direito à parte que ele deixou no apartamento quando eles compraram, quando eram casados. Não, olha aí, volta um pouquinho do que a gente falou antes. Se na época do divórcio, do primeiro casamento, esse apartamento que ficou para a ex-mulher e para os filhos, já foi feito toda a transferência e esse patrimônio já está com ele, já passou tudo direitinho, não. Certo? Mas se o apartamento ainda está no nome do pai, o filho vai ter direito, Fernandinha. Porque é filho e todos os filhos têm direito. Tá vendo aí a importância de você organizar tudo quando vai separar? Tudo no papel. Tudo no papel. De boca, já pensa história. Parece feio, mas é verdade. De boca só beijo, tá? E tem que ser dos bois. Sheila, obrigada, viu, amiga? Até semana que vem. Tem Café com Direito hoje? Tem, sim. Por sinal, o programa da semana passada do Café com Direito já está disponível. Foi o juiz de sucessão que eu já tinha falado, que está tirando todas as dúvidas sobre sucessão. Ficou muito bom. E o programa dessa semana, a gente vai estar falando sobre injustiça. Um advogado penalista vai estar falando se o brasileiro, por que o brasileiro considera ou se não considera a gente um país injusto. Muito bem, Shelinha. Deixa eu mandar um beijo pra tia Cidinha, que tá dizendo que é fã dessa advogada, porque boa. Além de linda, ela é ótima, explica tudo com muita clareza. Tia Cidinha, um beijo pra senhora, um beijo pelo carinho. Muito grande, tia Cidinha, minha família esse carinho. Assiste, minha filha, adoro. Minha tia hoje tá assistindo. Beijo, Shelinha, na semana que vem. Minha linda.